presidente Bolsonaro trocou o comando da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal foi, portanto, substituído. Era o Paulo Gustavo Maiorino, que deixa o cargo, e quem assume o cargo neste momento é Márcio Nunes de Oliveira. Passa a ser, então, diretor-geral da Polícia Federal. Isso foi publicado no Diário Oficial da União como sendo uma decisão do governo Bolsonaro, passando pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, o ministro Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, substituindo, trocando o comando da Polícia Federal. O comando, o diretor-geral Paulo Gustavo Maiorino, que tinha sido colocado no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, vai deixar o cargo, substituído por Márcio Nunes de Oliveira. Vou chamar nosso analista de política, Gustavo Uribe, para lembrar um pouco também, Uribe, as circunstâncias em que Paulo Maiorino assumiu o cargo, a direção-geral da Polícia Federal, e agora essa substituição. Substituição estava sendo esperada, Uribe? Não, pegou de surpresa, viu, Carla? Conversei rapidamente com algumas fontes agora do Ministério da Justiça, me disseram que não era esperada e que foi uma decisão um pouco abrupta do presidente Jair Bolsonaro. O nome de Paulo Maiorino assumiu com uma tendência do presidente Jair Bolsonaro de ter um nome mais afinado a ele na Polícia Federal. A gente lembra que houve muita polêmica depois da divulgação daquela reunião ministerial, divulgada depois pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em que Sérgio Moro acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. E naquela época houve, inclusive, uma postura do presidente Jair Bolsonaro pela saída de Valeixo, que era o ex-presidente da Polícia Federal, pressionou o Sérgio Moro, e esse foi um dos motivos da saída de Sérgio Moro do governo, de que ele não tinha autonomia para a escolha, então, de um nome para a Polícia Federal. E aí veio Paulo Maiorino no rebote dessas pressões do presidente Jair Bolsonaro. Agora vem um novo nome, e um novo nome importante, porque a gente lembra que é um ano eleitoral. Em ano eleitoral podem ocorrer operações da Polícia Federal. A oposição, inclusive, logo o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, acusou, por exemplo, que naquela operação que houve no Ceará, que houve uma certa interferência do governo federal para prejudicá-lo, enfim, que era uma acusação que não tinha muita relação com ele, eram aliados de Ciro Gomes. E aí depois a Justiça Federal, Renata Agostini, nossa analista, trouxe isso em primeira mão, acabou excluindo Ciro Gomes daquela investigação e anulando as provas que foram colhidas naquele inquérito. Então é uma mudança importante em ano eleitoral. Resta saber agora qual foi o perfil deste novo indicado, se ele é mais afinado ao Palácio do Planalto ou se ele tem uma postura um pouco mais independente da Polícia Federal. Porque o que se quer, a Polícia Federal é uma força de Estado, não uma força de governo de ocasião, Carla. Inclusive, Ciro Gomes protestando muito contra essa operação policial da Polícia Federal, que entrou na casa dele, na casa de familiares dele também, dizendo que era uma operação muito controversa, já que não havia o porquê dessa busca e apreensão ter sido feita na casa dele, que isso seria uma atitude política. É possível que isso esteja aí no cerne, dessa decisão tão inesperada, a anulação dessa operação na casa de Ciro Gomes, Uribe? Olha, Carla, eu acredito que não, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele não costuma ceder a pressões nesse sentido. Deve ter havido alguma relação, alguma conversa com o Paulo Maiorino, não sei se foi a pedido ou não, isso agora eu vou apurar com algumas pontes da Polícia Federal para que ela dê mais informações, mas Paulo Maiorino tinha essa postura um pouco mais afinada ao Palácio do Planalto. Havia várias críticas, por exemplo, que aquela operação no Rio de Janeiro em relação ao ex-governador Wilson Witzel, que acabou vazando para parlamentares do PSL anteriormente, porque poderia ser alguma relação de que havia vazamento de informações e Paulo Maiorino acabava passando informações para o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, teve algumas operações que o presidente antecipou em conversa com um grupo de eleitores. Hoje, um governador será alvo de uma operação, hoje haverá certo ponto, o que foi bastante criticado nas corporações da Polícia Federal. Inclusive, recentemente, falando de alguns inquéritos em que Paulo Maiorino, nos bastidores, criticou muito a postura da delegada federal que estava à frente de alguns inquéritos com o ministro Alexandre de Moraes, a Denise Ribeiro, de que ela tinha uma postura um pouco mais combativa
em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o inquérito tanto do vazamento daquela investigação relacionada às urnas eletrônicas, como também em relação a outras investigações sobre, por exemplo, as milícias digitais, que acabou levando à prisão de Roberto Jefferson, que era ex-presidente nacional do PTB, e também de Sérgio Reis, cantor, naquele 7 de setembro, as ameaças que fazia às instituições. Então havia uma crítica muito grande dentro da corporação de que Paulo Maiorino tinha uma afinidade muito grande ao Palácio do Planalto. O que se pretende da Polícia Federal é que seja um órgão que tenha uma certa independência, que cada policial e cada relator, cada delegado, tem uma independência em sua apuração, que ele não informe, por exemplo, ao comando da Polícia Federal quando vai deflagrar alguma operação ou caso esteja investigando algum assunto, que cada um tenha uma certa independência e que havia uma pressão durante esse período de Paulo Maiorino sobre os demais delegados da Polícia Federal para que ele soubesse os detalhes dessas investigações. Agora entra um novo DG, um novo delegado-geral. Vamos observar se realmente ele terá uma postura mais independente ou mais afinada ao Palácio do Planalto. Sim, a gente lembra dessa reunião que você citou, a reunião ministerial que depois foi divulgada, né, por ordem do ministro que se aposentou, né, Celso de Mello. Essa reunião falava exatamente sobre essa questão. O presidente Bolsonaro mencionou especificamente essa questão da Polícia Federal, mencionou que ele necessitava conhecer, né, ter pessoas de confiança, e ele colocou pessoalmente, né, foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro na época, né? Inclusive quando da troca do ministro, né, quando saiu Sérgio Moro e entrou Anderson Torres imediatamente já nomeou um novo diretor-geral para a Polícia Federal. Depois, com o processo já em andamento, a gente teve toda aquela questão de como seria feito o depoimento do presidente Bolsonaro devido às acusações do ex-ministro Sérgio Moro desse suposto aparelhamento, dessa interferência aí na Polícia Federal. Esse processo ainda está em andamento, né, Gustavo? Ainda está em investigação, Carla. A gente lembra que Maurício Valeixo, que era o ex-DG, o ex-delegado-geral da Polícia Federal, saiu essa pressão do presidente Jair Bolsonaro de indicar alguns nomes nas superintendências do Rio de Janeiro, por exemplo, e do Amazonas. Na época, o presidente Jair Bolsonaro, em um depoimento à Polícia Federal, ele acabou negando. Ele disse que, naquela época, que ele estava falando da questão da segurança pessoal do presidente da República e não do delegado-geral da Polícia Federal ou de delegados da Polícia Federal. Então, aí no depoimento que ele fez a pedido do Supremo Tribunal Federal, foi um depoimento presencial do presidente da República à Polícia Federal. Ele disse que, na verdade, que estava falando da sua segurança pessoal, mas aí Sérgio Moro não. Sérgio Moro disse e fez a acusação de que havia, na verdade, uma tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro, tanto no cargo de delegado-geral da Polícia Federal, por isso que o Maurício Valeixo saiu, e depois entrou o Paulo Maiorino, e também em algumas superintendências da Polícia Federal. Então, desde o início do governo Jair Bolsonaro, sempre houve muita polêmica em relação à indicação do nome do delegado-geral da Polícia Federal. Você teve, inclusive, uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de indicar um nome que acabou sendo vetado posteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Era em relação agora eu esqueci o nome, a Alessandro Lero, agora eu me esqueci o nome, mas era um nome que era indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo, acabou sendo vetado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí se manteve Maurício Valeixo, e depois o presidente decidiu indicar um outro nome, que foi Paulo Maiorino, para que não houvesse tentativas de interferência do Supremo Tribunal Federal na avaliação dele. A gente tem, então, aqui o currículo do novo diretor-geral da Polícia Federal. O nome dele é Márcio Nunes de Oliveira. Ele que é formado em Direito no Distrito Federal. Ele tem um curso também de formação na Academia Nacional de Polícia, que ele concluiu em 2002, aperfeiçoamento profissional também como policial. Foi superintendente regional no Distrito Federal, da Polícia Federal, e também delegado regional executivo da Superintendência Regional no DF. Esse é o novo, então, diretor-geral que entra aí no lugar de Paulo Maiorino. Agora a gente tem que acompanhar, né, esse novo comando aí da Polícia Federal. E, Uribe, você precisa, então, agora de um tempinho para apurar em que circunstâncias se deu essa troca.
o que aconteceu para que esse diretor-geral anterior, né, que era uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro, tenha sido substituído, então, nesse momento. Vou te dar um tempinho agora para você... Sim, pelo currículo dele que você acabou de citar, ele deve ter muita afinidade com o ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça fez carreira justamente aqui no Distrito Federal em relação à atividade policial. Então, possivelmente, o nome dele teve uma interferência direta de Anderson Torres. Mas eu vou agora mandar mensagens aqui para as fontes e volto logo mais com mais informações.